Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 9 de maio. Agora na Espanha já é quarta-feira, meia-noite e 38. No Brasil, 19h38 da noite. Eu acabei de chegar do estádio de Santiago de Bernabéu. Esse empate espetacular entre Real Madrid e Manchester City. Gente, aqui no 4 horas a BTC está desenhando um candle comprador de retorno em direção à linha d'água. É bem provável que agora ela encontre uma resistência na altura da VWAP semanal em 28,150, forme um pullback, mas depois de estressar essa região de sobrevenda aqui, verde escura, a BTC normalmente volta como num efeito elástico em direção à própria linha d'água, então a resistência mais imediata passa a ser a própria VWAP semanal em 28,100 e pouco, aí se cruzar vai buscar a linha d'água que está em quase em 29 mil, 28.900 e pouco. Se passar a linha d'água vai travar aqui na aresta superior dessa cunha triangular no 4 horas na extensão, na altura de 29.320. No intraday, deixa eu botar aqui, deixa eu ver o diário antes. No diário segue vigente a nossa cunha triangular. Hoje o fundo ficou ascendente em relação ao fundo de ontem. A mínima hoje foi 27.353, a mínima ontem foi 27.262. Os fundos seguem ascendentes no diário, os topos seguem descendentes. Apesar da violência dessa queda, a gente segue acumulando aqui numa cunha. Como a gente agora está dentro da nuvem, a linha superior não vai mais se comportar como suporte, mas sim como resistência. No intraday, a BTC tá um reloginho, bateu, ficou o dia todo batendo na lower, voltando para VWAP, batia na upper, voltando para VWAP, deu uma dupla garfada aqui na upper, voltou para VWAP, bateu na lower, voltou para VWAP, enfim, deu bons trades. Pelo meu indicador aqui, o linha 9 Future, a gente deve dar uma recuadinha agora para depois voltar para a primeira, para um patamar entre a primeira e a segunda upper. Hoje na sala de sinal, os sinais fecharam no gain. No copy trade acionou um stop loss, um ou dois stop loss, mas os gains superaram os loss, ou seja, lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Binance retoma a retirada de BTC após segunda pausa e diz que está ajustando as taxas e integrando a Lightning Network. O fato é que todo esse imbróglio de congestionamento na rede, na blockchain da BTC, tem relação com o Taproot, que foi uma atualização da blockchain da BTC que permitiu a emissão de tokens BRC20 fungíveis e de NFTs, em que pese a rede blockchain da BTC não interagir com smart contracts, não existe uma Bitcoin Ethereum virtual machine, uma Bitcoin virtual machine como tem na Ethereum. Esses tokens não interagem com contratos inteligentes. Não há uma virtual machine da rede BTC. Em que pese não haver, o fato é que virou um frenesi de emissão de tokens e isso congestionou a rede. A rede é bem provável que venha mais um update na rede para poder lidar com essa montanha de transações pendentes. E o volume de negociação de NFTs disparou 230% no primeiro trimestre de 2023. Mais um sinal forte de fundo. E o ex-gerente da Coinbase foi condenado a 2 anos de prisão naquele escândalo de insider trading, em que alguns funcionários da Coinbase, sabendo que algumas altcoins seriam listadas na própria Coinbase, faziam uso dessa informação para lucrar no mercado de futuros. Enfim, é o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a reunião sobre um consenso quanto ao aumento do teto de endividamento na Casa Branca falhou. E os Estados Unidos podem entrar em default a partir de 1º de junho. É bizarro, mas os republicanos da Câmara Federal não dão o braço a torcer. Eles querem que a administração Joe Biden que essa administração corte na carne e defina o destino deles para as eleições presidenciais de 2024. É bizarro o que está acontecendo. E, inclusive, os instrumentos financeiros que foram criados em Wall Street para apostar, e é a primeira vez na história que existe a possibilidade de apostar no calote norte-americano, tá bombando, o volume explodiu e as ações
do mercado financeiro, Nasdaq e Dow Jones, as duas principais bolsas norte-americanas, caíram. Deixa eu ver aqui, ó. Nasdaq agora está no nível da estabilidade, mas caiu. Agora menos 0,68. Deixa eu ver o S&P, menos 0,46. Enfim, o mercado também está nervoso por conta dessa possibilidade de calote. E os Estados Unidos, mesmo sem dinheiro, vão fornecer mais 1,2 bi para a Ucrânia comprar armamentos para compra de mísseis adicionais, munição de artilharia e para pagamento de imagens de satélite. Inclusive o Elon Musk mandou uma fatura para o Pentágono, já que ele fornece internet para as forças ucranianas e para os cidadãos da Ucrânia através da sua empresa e os satélites das suas empresas Starlink, SpaceX. Enfim, gente, a BTC segue acumulando aqui numa cunha triangular no 4 horas. A gente está abrindo um belíssimo candle comprador que só deve arrefecer em 28.130, formar um pullback e buscar 29.200, de 29.300, ali um pouco acima da linha d'água, estressando eventualmente essa LTB aqui, que é a aresta superior da nossa cunha. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã de casa, lá em Marbella, para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até